Motorista se envolve em 2 acidentes, deixa feridos e foge do local na frente dos agentes da CTTU. Rafael Cabral com as informações. Era neste carro que estava o motorista, que provocou todos os acidentes. O primeiro aconteceu no Largo do Cabanga, no início da noite. Ele dirigia em alta velocidade, de acordo com testemunhas, quando atropelou o motoqueiro. O piloto estava na moto com a esposa. Os dois foram socorridos para o Hospital da Restauração. O pai do piloto está aqui no local do segundo acidente, que já eu vou dar mais detalhes. Eu vou conversar rapidamente com ele. O senhor é o pai do piloto. O que é que seu filho conseguiu contar sobre o acidente? Meu filho falou que vinha na moto e ele vinha com o carro, bateu no meu filho e não prestou socorro. Foi embora, bateu mais aqui na frente, ele bateu em outro carro. Sobre o acidente do seu filho, ele estava com a esposa na garupa. Meu filho estava com a esposa dele, da esposa dele, os dois estão lá no hospital. Meu filho quebrou a perna em 3 lugares, está lá no Getúlio Vargas, para ser atendido, e a esposa dele está aqui na clínica, foi agora transferida para a clínica do Torrões, que ela tem plano de saúde. A moto ficou destruída, amassou o tanque da moto, quebrou os retrovisores, quebrou placa atrás, o IC já tomou todas as providências. Ele saiu do Cabanga e veio diretamente aqui no viaduto do Rio Mar, ele atropelou mais 2 carros, então você veja que ele veio em alta velocidade. E segundo testemunhas, no momento da colisão, o motorista estava em alta velocidade. Em alta velocidade, pelo que você falou, ele estava embriagado. E bateu aqui novamente em outro carro aqui, que foi o carro do rapaz que estava com a criancinha dentro do carro, com a esposa dele. Ele também atropelou aí o pessoal. Meu filho poderia ter perdido a vida dele, né? Com uma pessoa que é embriagado, que o filho dele diz que é dono de autoescola. Como é que é dono de autoescola? Que exemplo que ele está dando para a comunidade, para o povo brasileiro. É péssimo exemplo, porque a gente luta contra excesso de velocidade, a gente luta contra o excesso de alcoolismo, e ele, como um dono de autoescola, dando esse exemplo. O segundo acidente foi exatamente aqui. Olha só, no início do viaduto da Via Mangue, no bairro do Pina, ao lado de um shopping, uma via bastante movimentada. Pronto, está aqui o carro que o motorista bateu, pedaços de vidro no chão. De quem que é esse veículo? A senhora estava no carro na hora? Como foi que aconteceu? Não deu tempo de saber. Na verdade, a gente estava indo para o shopping e aí estava ele e o filho dele no banco de trás. Eu só vi que o carro girou e a batida foi gigante. Eu só tomei o susto. Graças a Deus não aconteceu nada, mas o carro ficou bem danificado e o susto. A gente estava com a criança. Qual a idade dessa criança? 5 anos. E qual que foi a reação do motorista do carro logo depois da colisão? A reação dele foi tentar fugir, queria fugir com o carro. A gente teve um casal aqui que nos ajudou também. E omitir, né? Querer tentar burlar alguma coisa. Alguém ajudou ele na fuga e ele fugiu. Em outro carro? Isso. Você chegou a conversar com ele, seu esposo? Sim, a gente começou a perguntar e ele falou que não, queria organizar, que a gente não ia ter nenhum problema financeiro relacionado ao carro. A gente não estava preocupado com isso, né? Foi um acidente muito grave, a gente poderia ter morrido. A batida foi toda bem ali. Durante essa conversa, você e seu esposo perceberam algum sinal de embriaguez, como o hálito ou do alcoólico? Sim, eu senti o cheiro de bebida. Não tenho como comprovar, mas eu senti. Falando, titubeando, eu ainda estou assustada. E, na verdade, é injustiça, né? Porque quando você bebe, você não atrapalha só a sua vida, de outra pessoa. A gente poderia ter morrido nós 3. E não só, o casal também, ela está gestante. Ela parou, na verdade, porque não estava conseguindo dirigir o marido dela por conta dele. Com medo deles baterem nele, eles bateram na gente. E ela assistiu tudo. Foi coisa de segundo, pô. A gente olhou no retrovisor, eu comentei com ele. Eu comentei com ele que a gente ia batendo nele por conta do senhor. Assim que eu olhei no retrovisor, foi só o carro dele girando, a zoada do pneu, e ele bateu naquela grade ali, que divide uma pista para outra, e pronto. A gente desceu para ver se eles estavam bem. Porque a gente viu que tinha uma criança dentro do carro quando passou. Estava, graças a Deus, a criança estava na cadeirinha, tudo certinho. Agora quando eu desci do carro, ele tentou, o senhor que estava dirigindo a doblô tentou sair ainda. Tentou afogar, ligou o carro, só que o carro dele, como empenou o eixo, não conseguiu ir para canto nenhum. Vamos tentar conversar com o agente da CTTU aqui, ele é Eduardo. Rafael, Raí Eduardo. O motorista, ele se apresentou em algum momento? Não, ele se apresentou, mas ele se evadiu do local, né? Apresentou a documentação
e se evadiu do local. A gente já ia fazer a condução do mesmo à delegacia e aí ele agiu num ato errado, saindo de toda a sua responsabilidade e evadindo o local, assumindo todo o risco, né? Agora, o que chama a atenção é que o filho dele se apresentou aqui no local, disse que o motorista, o pai, é dono de uma autoescola, ou seja, um péssimo exemplo. O dono de uma autoescola e dirigindo embriagado. Se essa informação realmente proceder, é uma situação assim indesejada, né? Assim, a questão que a gente não esperava uma atitude e uma conduta, né, de uma pessoa desse tipo, né? Que, queira ou não, são os educadores de trânsito, né? Então aí para ajudar, né, o dia a dia na educação do trânsito. O senhor é filho do motorista do carro. Quer conversar com a gente para contar o porquê seu pai foi embora? Eu estou curioso, né? Não, o senhor é filho do motorista, né? Do dono do carro? Não. É ele o filho? É filho. Ele é filho do... Mas assim, eu não estou sabendo da história dele. Eu cheguei aqui, já tinha acontecido, aí... Não, mas você quer contar o que é que seu pai falou? Eu não sei, não falei bem não. É porque a gente escuta todos os lados. Só se o senhor quer contar a sua versão. Eu não sei de nenhuma versão, eu não falei com ele. Procede a informação de que ele realmente é dono de uma autoescola. Não. Quem é dono de uma autoescola? Não sei. É porque eu perguntei, o senhor disse que não era. Você estava como curioso. O senhor, a princípio, ficou nervoso, disse que não era filho, né? Mas aí acabou confirmando agora que é filho. O senhor é filho ou não? Não, eu sou filho do rapaz do carro, mas eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só vim aqui porque... O senhor é filho do motorista do carro que provocou o acidente, não é isso? Eu não sei se ele provocou. Ah, mas o senhor é filho do motorista do carro da Doblô? Eu não sei se ele está dirigindo, porque o carro... do condutor do carro. Do condutor, mas se o carro dele eu não sei, porque assim, é um pai afastado da minha família. Eu não... Ah, tá bom. O senhor quer conversar com a gente para esclarecer? Eu não sei nada. Tá bom, então. Obrigado, viu? Boa sorte. Pronto, esse aqui é o filho que, segundo a CTTU, se apresentou para entregar a documentação do pai. Eu vou finalizando por aqui, Moab. É um domingo que era para ser feliz, tanto para um casal, quanto para uma família que seguia para finalizar o dia de descanso em diversão, acabou num tremendo susto para o casal, ainda um pouco mais grave, que ficaram feridos, foram socorridos, estão em unidades de saúde. A família, por sorte, está bem, tanto a mulher quanto o esposo e o garoto, o filho de 5 anos. E pelo visto, como você está vendo aí, não assumir a responsabilidade não foi só com o pai não, viu? É com a família toda. Outros parentes do motorista, de repente, apareceram. Houve um tumulto na hora de levar o caso para a delegacia. Solta aí. Dele não. A filha dele sim. A filha dele sim deu fuga. Deu fuga, tem mais e tal. A gente não pode entrar em contradição. Primeiro, as câmeras da moda passa. Vamos na delegacia. Eu quero que a policial. Exato. A gente vai na delegacia, a gente resolve. Vamos na delegacia? A gente vai para a delegacia, é melhor, né? Porque a gente está entrando em contradição. Aí é pior. Primeiro que essa senhora não estava aqui. Chegou agora. Entendesse? E ele trouxe a filha para dar fuga. Deu fuga. Entendesse? Acabou. Deu fuga. Tem câmeras aqui? Deu câmera, minha senhora. A câmera pegou sua neta, dando a filha dele dando fuga. Já pegou a câmera? Tem tudo câmera aqui. Já pegou a câmera? Inclusive ele já ligou várias vezes para ela, pedindo para ela trazer ele de volta. Mas deixou no hospital. Não, ele está no hospital. Está no hospital, não. Ligou para a filha dele. Ele fugiu. Traga ela para cá. Vamos lá resolver, porque assim, resolve. Você quer ter o Bora lá, Vamos na minha? Você vai na minha cor, você vai na minha cor. A filha dele deu calma, bora. Essa aqui, ó, vai a 12. Bora. Tem mais alguém pra ir? Aqui não, tem mais alguém que quer levar? Alguém que quer levar? Porque disseram que era Campo Grande. Já disseram que era disposição. Quer levar mais alguém não, né? Então vou viagem. Boa viagem ao Campo Grande. Não, boa viagem, porque lá seria o flagrante.
Ele já fez por isso, menino, para ele voltar Nada. Ele trouxe a filha. Orientar alguém, vai seguir. Oriente, bora. Vamos voltar a falar dos acidentes que teriam sido provocados por um único motorista, deixando um casal ferido no Cabanga e uma família assustada no viaduto do... Meu nome, meu Deus, o viaduto aqui da Via Mangue, né? Viaduto da Via Mangue. Depois de um desentendimento lá no local, todo mundo foi parar na delegacia, né? E para surpresa do pai e sogro do casal ferido, o motorista estava lá. Depois de cerca de 4 horas, ele decidiu procurar a delegacia para dar a versão dele do que teria ocorrido. Veja aqui. E o caso foi registrado na delegacia de Plantão de Boa Viagem. Todos os veículos, tanto o do motorista embriagado, como também o das vítimas, foram trazidos para cá. E olha só quem a gente encontra bem aqui na frente da delegacia, é o pai do piloto, que chegou aqui na delegacia por volta das 11h30 da noite e viu o momento exato em que o senhor estava entrando na delegacia. Qual que foi a reação? O que foi que o senhor viu nesse motorista? Ele, infelizmente, como sempre, né, baixou a cabeça, entrou, né, não falou com ninguém e foi lá para dentro, né, de prestar o depoimento dele. Mas primeiro ele se evadiu do local, né? Um dono de uma autoescola que conduz condutores para ser um profissional na direção, fazer um tipo de coisa desse. Moab, como eu disse, eram 11h30 da noite, cerca de 3 a 4 horas depois do acidente que o motorista resolveu se apresentar. A gente vai tentar ouvir o motorista. Deixa eu passar aqui rapidinho. Ele já está ali aguardando para prestar depoimento. E nossa função é ouvir todos os lados. A gente escutou a polícia, falou com as vítimas, a acusação é séria de que ele estava em alta velocidade, embriagado. Inclusive, uma das vítimas chegou a dizer que sentiu o odor alcoólico. Então, a gente vai tentar conversar com o motorista. A gente volta a falar agora dos acidentes provocados pelo mesmo motorista na zona sul do Recife, porque na delegacia o repórter Rafael Cabral tentou conversar com ele. Rafael, é contigo. A gente tentou conversar com ele, mas o homem está visivelmente cansado, segundo os parentes, de problema de saúde. Mas essa informação não convenceu a família, os parentes das vítimas. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui com o agente da CTTU, é o Alexandro. Alexandro, o motorista aceitou fazer o teste do bafômetro? Não, até o presente ele se recusa a realizar esse exame. Vocês perguntaram, mostraram o equipamento, mas ele não quis? Isso, insistimos por várias vezes, porém até o momento ele se recusa a fazer o exame. Muito obrigado pela informação. Então tá aí, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. A família disse que ele estava com um problema de saúde. Vamos só saber se essa versão convence o pai do piloto da moto. Olha só, a gente tentou conversar com o motorista. Ele não quis, falou que estava cansado e os parentes alegaram que ele tinha acabado de sair do hospital e estava com um problema de saúde. Essa informação convence ao senhor? Não me convence porque ele estava com a gente, conversando normalmente, não tinha problema nenhum, falando que ia pagar, disse que ia pagar tudo, não ia ter problema nenhum. E de repente a neta dele colocou ele no carro e fugiu com ele. Só uma dúvida, esse carro chegou com a neta e o filho ou só a neta no carro? Porque eles disseram que o filho estava dirigindo com a neta e que a neta saiu e o filho ficou, aquele que a gente tentou entrevistar no local. Exatamente, chegou o filho dele com a neta e ele saiu do carro, a neta entrou na direção, pegou o volante e levou o avô embora. E disseram que foi para o hospital. A gente não vai acreditar num negócio desse. Infelizmente, a gente sabe que isso é o estado de embriaguez. Então o filho, que no primeiro momento
A gente pode até rever aí, Edição, que negou ser filho do motorista. É porque eu perguntei, o senhor disse que não era. O senhor estava como curioso. O senhor, a princípio, ficou nervoso, disse que não era filho, né? Mas aí acabou confirmando agora que é filho. O senhor é filho ou não? Não, eu sou filho do rapaz do carro, mas eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só vim aqui porque... O senhor é filho do motorista do carro que provocou o acidente, não é isso? Eu não sei se ele provocou. Ah, mas o senhor é filho do motorista do carro da Doblô? Eu não sei se ele está dirigindo, porque o carro... do condutor do carro. Do condutor, mas se o carro dele eu não sei, porque assim, é um pai afastado da minha família. Conivente com a situação, porque ele veio no carro. Então, ao momento, vocês tanto vejam aí na reportagem que ele negou, dizendo que não era o pai dele. E a gente quer justiça, porque eu acho que se não fizer justiça dessa forma, a gente não vai ter justiça nunca no Brasil. Então, a gente temos que reivindicar por justiça, que é para justamente isso não acontecer com outros familiares. Boa sorte para o seu filho. Obrigado. Tá, Moab. Todo caso vai ser avaliado pelo delegado que está de plantão aqui em Boa Viagem. Ele vai ouvir todas as vítimas, inclusive o condutor do carro, o motorista desse veículo, as vítimas que estavam na moto, no caso, não as vítimas porque passaram por cirurgia, mas os parentes das vítimas, as testemunhas, para aí decidir o que fazer com o dono dessa autoescola e se envolveu no acidente. Rafael Cabral, para o Ronda Geral. E por meio de nota, a Polícia Civil informou que prendeu em flagrante Severino Ronaldo Cabral de Souza, de 63 anos, pelos crimes de lesão corporal, embriaguez, omissão de socorro, dano, depredação no trânsito, e contra ele já existiu um mandado de prisão expedido no mês passado pela Vara